Programa Um Novo Olhar. Olá, uma ótima tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. No programa de hoje, nós vamos falar sobre atenção plena na vida e no trabalho. Pois é, vocês já ouviram falar sobre isso? É também conhecido como mindfulness, né? Que é considerada aí pela ciência uma ótima estratégia, não somente para a saúde, mas também para a vida profissional. E juntas, para falarmos sobre esse assunto, Fernanda Malaquias, vou convidar a Alexandra Grassini e Ludmile Moll, né, que é psicóloga e instrutora de Mindfulness do Instituto Evoluir. Então, vou dar boas-vindas para elas. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, Fernanda, boa tarde, Ludmila e a toda a TV, rádio, equipe técnica. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer Boa é tarde, Fernanda. Boa tarde, Alexandra. É um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez, falando um pouquinho sobre Mindfulness. Muito bem, meninas. Um prazer realmente ter essa conversa. Eu acho que cada vez mais, né, os dias, né, e a atualidade pede essa atenção plena, não somente realmente no nosso trabalho, mas no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, para aquecermos aí um pouco esse início de conversa, gostaria de puxar você, Ludmila. Explica para nós um pouquinho, né? Muito nós ouvimos falar sobre atenção plena. Tem bastante assim informação na internet sobre mindfulness, né? Mas como nós podemos realmente compreender esse conceito? Sim, e da pandemia para cá deu um boom, assim, né? Mindfulness veio do budismo, então lá atrás era uma prática meditativa religiosa. Jon Kabat-Zinn é o pai de Mindfulness, né? Ele trouxe isso para a ciência. Foi Jon Kabat-Zinn, que é um psiquiatra emérito, e trouxe isso para nós, né? Meros mortais, para que a gente conseguisse incluir isso no nosso dia a dia, incluir em terapias, conseguir trabalhar com Mindfulness de forma efetiva para saúde mental, para saúde física. Mindfulness é tudo que emerge no nosso aqui e agora, né? Então, quando a gente consegue ter o estado de presença, quando a gente consegue estar presente no que está fazendo, eu estou aqui com vocês, eu realmente estou presente aqui, né? Eu não estou olhando o celular, eu não vou sair daqui para atender telefone, não, eu vou estar presente. Então, mindfulness não é só meditação, como muitos conhecem como prática de meditação. Mas mindfulness é um universo, assim, repleto de práticas e benefícios para a nossa vida. Nossa, que bacana, Ludmila, você ter puxado isso, porque realmente, né, às vezes a gente pensa em atenção plena, mindfulness, assim, já vai direto para algo que é meditação, a imagem, né, tem até uma imagem clássica, né, sentado fazendo meditação. E, na Exato. verdade, ela é muito mais do que isso, né? Então, acho que é um pouco dessa mudança também de consciência que você colocou da presença, né? Trazer presença para o nosso dia a dia. Muito legal. Ale, vamos lá. Ale, te puxar aqui. Então, por que que nós podemos dizer que, né, a atenção plena faz sentido e como ela se apoia nessa relação também com a comunicação não violenta, Ale? Fernanda, a relação é muito importante, né? Por quê? Porque ela vai trazendo consciência para a gente não reagir o tempo todo, né? E começar a agir de uma forma consciente, conectada às nossas necessidades, aos nossos sentimentos, que a gente consiga expressar, né, aquilo que a gente está necessitando naquele momento, fazer pedido de formas claras para as pessoas e também suspender os julgamentos, né? Porque a comunicação não violenta, ela diz que na maioria das vezes, né, a gente não se atém aos fatos e sim às interpretações do que está acontecendo. Então, é muito do que está acontecendo dentro dos meus pensamentos. Então, eu não sou os meus pensamentos, né? Então, os pensamentos, eles fazem parte, né? Mas eu tenho
pensar, eu tenho o sentir e eu tenho o agir. Então, quando você está presente momento a momento, e é muito legal a gente reforçar isso, né, e ressaltar que o Mindfulness, ele é na verdade, né, eles são práticas que te levam a estar presente momento a momento da sua vida, né? Porque ou a gente se projeta muitas vezes aos pensamentos do passado ou ao futuro. E quando você está no aqui e agora, você consegue ter ações mais conscientes, sentimentos mais tranquilos. Então, conversa aí com a comunicação não violenta e contribui também aí, né, para a paz, né? Para que a gente consiga conviver em paz com a gente e com o outro também. Nossa, Lei, que legal, que legal. Eu confesso que eu lembrei, gente, de uma coisa que eu aprendi logo quando eu entrei na faculdade, né? De que nós podemos reconhecer as nossas emoções, as nossas reações, né? Um pouco do que a Lê trouxe, e um pouco também do que a CNV, né? A comunicação não violenta traz. Nós podemos reconhecer as nossas emoções, reconhecer os nossos sentimentos, mas nós não somos eles, né? O todo dele, né? Então, podemos também escolher qual é a resposta perante aquele sentimento, né, que nós vamos dar. Então, acho que a atenção plena também ajuda até nessa questão, né? Muito bem. Ludmille, nós estamos, né, falando, você acha que trouxe um pouquinho do início da sua fala também, na questão anterior, mas acho que para aprofundarmos mais um pouquinho, quais seriam os efeitos dessa prática no nosso dia a dia, né? E por que nós falamos que ela se faz tão importante também no meio corporativo, né? Por exemplo, na vida profissional. Perfeito. Mindfulness, ele entra em vários aspectos, né? Nós conseguimos ter a diminuição do cortisol. Se você fizer exames de sangue hoje e você começar a praticar Mindfulness hoje, praticar 8 semanas, que é o que a gente começa a observar e enxergar ali uma melhora efetiva nos nossos pacientes, dentro da clínica, dentro dos grupos de Mindfulness, você fizer depois o seu exame, você vai ver a diminuição do cortisol no seu sangue, porque é um dos benefícios. A diminuição de ansiedade, níveis de depressão, ajuda também, né, nesse caso de estresse. Nós saímos do piloto automático, deixamos de trabalhar por trabalhar, deixamos de caminhar por caminhar, nós olhamos, observamos, estamos com a atenção plena ali, né, nas nossas relações. Então, dentro do nosso ambiente de trabalho, né, dentro das empresas, por isso que é muito importante, e ainda bem que muitas empresas voltaram a trazer isso para dentro das suas equipes, para que o colaborador se sentisse acolhido, né? Então, Mindfulness ajuda a gente a ter maior equilíbrio emocional. Então, eu estou aqui trabalhando, você está trabalhando agora, né? Eu estou trabalhando, a Alexandra está trabalhando. Quando a gente está aqui de frente para um computador, é natural que a gente passe talvez mais tempo trabalhando do que deveríamos. Então, quando a gente inclui Mindfulness na nossa rotina, nós conseguimos acalmar e tranquilizar o nosso coração, vamos assim dizer. Vou parar um pouquinho, uns minutos, e vou fazer uma pausa. Mindfulness não diz que você tem que fazer meditações de 40 minutos. Você parar e respirar, fazer 1 minuto de respiração consciente. Então, eu inspiro, eu expiro, eu estou meditando, eu estou me trazendo para o centro do meu corpo, eu estou percebendo como está a minha respiração, eu estou percebendo como está o meu corpo, a minha mente, até essa questão que a Ale trouxe de não ser reativo, porque dentro de um ambiente de trabalho a gente é reativo demais, então bateu, levou, né, a gente não tem aquele momento de clareza e de calma. Então, esse silenciar dentro do nosso ambiente de trabalho, começando de nós para nós, né, não esperando tanto que a empresa faça por nós, é importante. Quando a gente silencia, ter os minutos de pausa mesmo, né, vou trabalhar, mas eu vou trabalhar aqui 20 minutos corridos e vou fazer uns 2 minutinhos de pausa, eu vou esticar minhas pernas, eu vou até o banheiro, eu vou beber uma água,
Então, trabalhar para que a sua mente não entre em uma exaustão mental, né? O que a gente acaba não vivenciando com tranquilidade, né? Ao longo do nosso período de trabalho, é muito fácil que a gente entre numa exaustão, que a gente quer entregar, nós temos essa correria para ser feita, tem o tempo, tem prazos, sempre tem alguém pedindo para que a gente faça, então a nossa mente entra naturalmente, sem que a gente perceba, entra nesse meio, né? Então é importante que a gente inclua mindfulness desses jeitos, né? Que aí entra em práticas que são chamadas práticas informais de mindfulness, que é você parar, respirar, beber água, caminhar, são todas práticas mais informais e que a gente consegue aplicar assim facilmente no nosso dia, né? Não tem aquela questão de, me falta tempo. Muito bom, Ludmilla. Na sua fala, eu lembrei muito do que na psicologia nós chamamos de sequestro emocional, né? E que pode acontecer, né? Inclusive, pessoal, nós temos um programa sobre sequestro emocional, né? Aqui no Novo Olhar nós fizemos, né? A Lê também, acho que a Lê estava presente junto, e é super interessante, porque é justamente isso, né? Traz a importância da presença, para você não ser reativo, né? Não pular a parte, né, de conversar com a sua emoção, de reconhecer ela, né? Nossa, muito bom, gente. Olha, não sei vocês, mas papo tá bom, tá bom. Ale, gostaria de te puxar também para ter a sua perspectiva, porque a Lê, né, além de psicopedagoga, ela também é coaching de transição de carreira. Então, trazer um pouco do seu olhar, Ale, assim, o quanto você acha importante realmente valorizarmos mais a atenção plena no meio corporativo, né? No meio corporativo, e também eu vou trazer um pouquinho aqui depois um pouco da minha experiência com a educação, com a Mindfulness, né, que eu apliquei em escolas, projetos durante alguns anos. Agora, quando a gente fala tanto do mundo corporativo, ou seja, educacional, a gente tem grandes desafios, que é a questão da ansiedade. Hoje em dia a gente escuta as pessoas falarem o tempo todo, nossa, estou me sentindo ansiosa. E a ansiedade, a gente sabe que é uma projeção para o futuro, né? Como a Ludmilla falou, também tem a questão agora da pandemia, muito tem se falado, né, de mindfulness, né? E por quê? Porque tudo o que aconteceu durante a pandemia nos levou a um lugar de incerteza muito grande, né? Então, hoje, aliás, eu fico muito feliz de saber que aqui no Instituto, né, a gente tem essa prática, que é para auxiliar as pessoas também com questões de ansiedade. Então, o mercado de trabalho, né, falando aí do mundo corporativo, está em constante mudança o tempo todo. Nós temos grandes movimentos mundiais acontecendo, como a grande renúncia, na qual nós temos milhões de pessoas aí pedindo demissão, né, no planeta, então, em busca de um novo significado para o trabalho. Eu gostei da lembrança da Fernanda, porque nós também já fizemos um programa, né, falando sobre isso. E isso vai gerando um nível de ansiedade muito grande nas pessoas, essa incerteza, né? E a prática do mindfulness, hoje em dia a gente vê que dentro das organizações estão se abrindo espaços para isso, é muito importante, porque a pessoa tem um momento, né, de se conectar consigo, respirar, né, pausar os pensamentos, os sentimentos, vai também, né, aumentar a produtividade dela, porque ela volta para o seu trabalho mais atenta, né? Porque o nosso corpo também, ele vai entrando em níveis de exaustão. Agora a gente está gravando esse programa no período de final de ano, então tem muita coisa acontecendo, né? E muitas vezes o nosso corpo vai entrando num nível de exaustão, né? A fadiga, ela vai nos comprometendo, e aí os pensamentos não ficam claros, sentimentos, e às vezes uma coisa pequena que um colega de trabalho faz ou fala nos ativa demais. E o que é ativar? É quando eu vou para um estado, né, ali a emoção da raiva toma conta de mim, eu não consigo pensar, agir e nem sentir com clareza, né, do que eu realmente estou sentindo, né. E depois eu vou contar um pouquinho mais de experiências que eu tive aí na área de educação, aplicando, né, com crianças, que é bastante interessante também.
Que show, Ale, que show. Uau. Nossa, eu fiquei curiosa. Agora eu fiquei curiosa, gente, dessa experiência. Muito bem. Lu, eu vou puxar um pouquinho para você também. Gostaria de ouvir a perspectiva da Lê, mas primeiro, iniciando com você, passar a fala para você. Assim, quais os desafios que você considera hoje, né, na nossa atualidade, que dificulta essa nossa presença, estar presente no aqui e no agora? São tantas, né? Eu acho que nós, enquanto humanidade, nós melhoramos e muito. Mas aquela visão que a gente teve lá em 2020, poxa, esse silenciar, esse parar que a pandemia trouxe vai melhorar tudo. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande ainda pela frente. Estamos numa geração muito tecnológica, então dificilmente você consegue ter um jantar em família sem que não tenha alguém conectado num celular, sem que não tenha alguém em reunião. Então as famílias elas acabam se perdendo nesse meio que a gente está vivendo, que é tudo tecnológico, é tudo para agora. Então, sentar para meditar, eu não vou fazer isso jamais, porque se eu não consigo, eu sou ansioso. Só que a ideia de você parar para meditar não é você limpar a sua mente, né? Não é você ter a mente em branco. Mindfulness não te convida para isso. Mindfulness te convida a olhar para você, do jeito que você é, a realidade nua e crua. Então, é aceitar quem você é, não de uma forma passiva, de uma forma coerente. Ok, é o que eu tenho aqui agora. A minha vida está assim, eu vou viver dessa forma. Então, eu acho que a gente tem sim um desafio grande pela frente em trabalhar isso aos poucos, né? Eu costumo dizer muito aos meus pacientes que é como uma corrente. Eu vou despertando em mim isso, eu trabalho com vocês isso. Se vocês sentirem, vocês vão trabalhar com outras pessoas, vão trabalhar com vocês, e assim a gente vai melhorando aos poucos os núcleos e os ambientes que a gente vive. O nosso cérebro, ele é modulado conforme a gente está em ambientes que são assim. Se a gente para em um ambiente onde só existe reclamação, onde só existe revolta, brigas, naturalmente isso vai tomar muito da gente, né? Nós vamos chegar ao final do dia exaustos, nossa mente já vai estar cansada. Então, trabalhar isso na gente. Poxa, qual que é o ambiente que eu quero ter para mim? Como eu quero modular o meu cérebro, né? Modular, assim, é trazer para a consciência isso. O que eu quero fazer para minha mente? O que eu quero que é positivo para mim? Eu trabalho muito com quem tem doenças crônicas, quem tem doença autoimune. Então, ter esse olhar de você não é a doença, né? Você não é o que está te acontecendo. Você é a Fernanda, você é a Alexandra, eu sou a Ludmilla, nós não somos o que está acontecendo, nós estamos vivenciando isso. Então, eu acho que quando a gente vai trabalhando muito mindfulness, a gente consegue ir desvinculando. Peraí, eu sou Ludmilla, mas também sou psicóloga, também sou instrutora de mindfulness, porque senão a gente coloca tudo num bolo só, né? A gente está falando do mundo corporativo. E colocar isso numa bola só, como se nós fôssemos só profissionais, vai levar a gente a uma exaustão mental, um burnout, e aí fica até para outro assunto. Mas é uma coisa que a gente vai entrando porque a gente está no piloto automático. Então, meu convite para vocês mesmo que estão ouvindo a gente, né? É que vocês experimentem estar atentos ao aqui e agora, sair no seu portão e ver a árvore que tem na sua rua, sei lá, ou levar o seu cachorro para passear, ver como que funciona essa movimentação para você, de estar mais presente. Eu vou acordar e eu vou fazer um movimento, respirando e levando meu ombro até minha orelha, inspirando, soltando lá atrás, para eu sentir o meu corpo. Então, mindfulness é esse estado de presença. O que você consegue trazer para você, né? Então, eu acho que dentro das nossas vivências, a gente consegue trazer essa consciência, essa clareza em pequenos passos, né? Eu não vejo mudanças rápidas e mágicas, né? Psicologia, mindfulness, a gente não
faz uma mágica. E eu acho muito difícil qualquer profissional que trabalha com o ser humano agir com mágicas. Então, é muito fácil que a gente trabalhe isso no dia a dia e que traga as pessoas que estão ouvindo a gente para essa clareza, né? Se você busca uma mágica, não vai acontecer. Mas se você tiver constância, se você se olhar e se priorizar nesse cuidado, existem mudanças efetivas, né? Ou seja, você consegue diminuir a ansiedade, você consegue diminuir o estresse, você consegue lidar melhor com seu colega de trabalho, você consegue chegar até o final de ano tranquilo ainda, sem uma exaustão mental. Então, é só ir trabalhando e ajustando a melhor maneira. Eu acho que assim, dessa maneira, dessa forma, assim, passinho por passinho, a gente chega em algum lugar positivo. Muito bom. Nossa, Ludmilla, acho que você tocou num ponto, assim, muito essencial, né? Porque, de fato, acho que é a essência de todas as técnicas, né? Que é a prática, né? Como você falou, não existe milagre. Você vai acordar já pleníssima, com atenção focada em tudo, não, né? E uma das coisas, assim, que eu fiquei pensando, eu acho que realmente, como a Ludmilla estava falando, são coisas que dá para iniciar, assim, por pequenos passos, né? Uma vez eu estava lendo um livro e ele falava assim, procura trazer presença para o que você está comendo na hora do almoço. Sente a comida, sente o gosto, sente a temperatura quando toca, quando entra em contato, né? Então, eu achei isso super legal. E uma outra coisa também, quando nós estamos falando de dificuldades, né, nos dias atuais, às vezes, eu não sei com vocês, meninas, Ludmilla e Alexandra, e pessoal de casa que está nos acompanhando. Eu não sei como que é para vocês, mas assim, às vezes, eu tô numa conversa, tô num diálogo, e aí, beleza, tô conversando, e eu percebo que a minha cabeça está em outro lugar. Gente, eu já tô pensando na conta que eu tenho que pagar, eu já tô pensando no trabalho que eu tenho que apresentar na faculdade. Isso realmente prático, assim, é diário, é diário. E você fala, não, peraí, como a Ludmilla colocou, né, nos explicou, então, ok, eu não sou a prova, eu não sou a faculdade, calma, eu preciso dar atenção pro agora, né, então, gente, é isso, a palavra é prática, vamos praticar, possamos praticar juntos. Muito bem. Alexandra, gostaria de puxar, Ale, assim, quais coisas, né, nós deveríamos saber sobre atenção plena? Que às vezes fica uma coisa assim muito longe, né? Que é algo esotérico, por exemplo, né? Que é algo muito oculto. Como que a gente pode aproximar, assim, né? Quais coisas você acha que seria interessante sabermos sobre a atenção plena? Eu acho que o que é interessante é que você usou a palavra esotérica, né? Ela realmente é uma prática, ela não é nada oculto, esotérico, né? Às vezes pode até ser que, né, acabe tendo essa interpretação sobre o mindfulness, né? E, na verdade, a gente não precisa mudar, a gente não precisa se mudar, ela está presente no nosso dia a dia, ela pode ser praticada em família. E uma coisa interessante, né, é que, como eu estava contando, para mim essa questão da família é tão importante que quando eu trabalhei como professora, né, há uns anos atrás, lá pelos anos de 2017, eu comecei a implantar práticas de mindfulness para crianças de 3 a 11 anos, que eram as crianças que ficavam comigo, né, no contraturno de um colégio no qual eu trabalhava. E eu tinha ido num congresso, porque teve na Unifesp, aqui em São Paulo, em 2016, mais ou menos, um congresso sobre mindfulness, era um congresso internacional, e eu vi ali essa prática sendo aplicada em escolas, em hospitais, em vários lugares, né, no trabalho, né, no próprio trabalho, no dia a dia das pessoas, e eu fiquei me pensando, eu falei, nossa, né, como que seria, né, aplicar isso com as crianças? E eu lembro que, como a Ludmilla falou, é praticar, que eu comecei um dia no pátio da escola, eu falei para as crianças, chamei todo mundo, pedi para as crianças sentarem em roda, né, fechar os olhos, colocar atenção na respiração, e apenas prestarem atenção no som que elas estavam
escutando ao redor delas, olho fechado, respiração. As crianças trouxeram tantas informações importantes, ela teve gente que escutou até a folha caindo da árvore, né? O segurança que passou a escutar o balançar das chaves, né? E aí eu comecei a perceber que no começo, né, quando a gente trabalha com crianças, elas, às vezes elas ficam um pouco agitadas e tá tudo certo também, não precisa, não tem certo e errado, é cada um do seu jeito. Com o tempo, as crianças, aquilo que foi uma prática, né, num pátio da escola, virou um horário, né, no qual a gente tinha aula disso. Então, aí a gente começou a ter práticas, né, praticamente primeiro semanais, depois diárias. Tinha criança que chegava assim muito preocupada para não perder, e aí depois elas pediram para me ensinar os pais. Elas falaram: olha, meu pai, né? Será que vai ajudar? Às vezes meu pai está mais nervoso, mais estressado, ou minha mãe, será que ajuda? Né? Pediram para explicar para os pais, e aí eu fiz uma reunião com os pais, no qual nós praticamos, eu expliquei de onde vinha, o que era, e nós praticamos juntos, né? Hoje eu pratico também no consultório, então, como a Fernanda falou, sou coaching de carreira, então, muitas vezes eu começo a sessão com essa prática da respiração, porque a pessoa chega agitada, e ela vem para falar dela, né? Então, são pontos importantes, que não é nada esotérico, é simples, está no dia a dia, não tem certo e não tem errado, né? E aqui, no Instituto Evoluir, agora a gente, né, nesse espaço maravilhoso, a gente tem aqui, né, a Ludmilla trabalhando, né, e depois ela vai falar um pouquinho mais, né, os dias, né, que ela está aqui. Então você está, né, você que está nos escutando, está ansioso, está ansiosa, quer saber um pouco mais, quer praticar, né, vem aqui para o Instituto, porque também tem uma coisa importante, o Ken Wilber acabou de lançar um livro, né, falando, né, sobre os 3 olhos, os 3 conhecimentos, né, então tem coisas na vida que não adianta a gente ler, né, tem livros sobre mindfulness, tem um livro chamado Atenção Plena que é sensacional, porém, tem coisas na vida que não adianta a gente ler, né? A gente precisa sentir, a gente precisa praticar. E o mindfulness é uma dessas práticas que a pessoa precisa realmente vivenciar. Que legal, Ale. Uau, nossa, que experiência. Que experiência, gente. Imagina, que legal. Acho que agora está começando a abrir, né? Acho que o currículo escolar, eles estão começando a abrir esse olhar, né? Para a presença, para a respiração. Eu atendo uma criança de 10 anos e ela falou que na escola dela tinha técnicas de respiração. Gente, eu fiquei tão feliz. Eu achei, eu achei lindo. Eu falei, uau, é isso. Então, que possamos seguir nesse caminho do progresso, né? Da evolução. Que isso realmente é importante. Muito bem, então, olha, o que eu vou falar? Dar uma pausa na nossa conversa aqui, no nosso diálogo, só para reforçarmos a parceria que nós, Instituto Evoluir, temos com a FEAL. E lembrar que os sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir. Pois é. Então, eu vou deixar aqui para você que está nos assistindo um convite para fazer parte dessa nossa rede de amigos que compartilham bem aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Então, ajude-nos a manter essa programação que auxilia você e tantas outras pessoas no ar. E aí você pode falar, Fernanda, como eu posso fazer isso? Vamos lá, nós temos 2 opções. A primeira, você pode colaborar espontaneamente pelo Pix, que o número é 11 97261 0272. Vou repetir. Número 11, DDD 11 97261 0272, de maneira segura e tranquila. Ou também, se você preferir, você pode entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org. E lá você pode obter todas as informações para se tornar um sócio. Legal? Agora, Lu, vou passar a fala para você, porque eu gostaria que você falasse um pouquinho do serviço que você oferece aqui no Instituto Evoluir. Então, acho que, né, melhor do que eu falar, é mais gostoso ouvir da Lu, né, gente? Dela mesma falando do que ela oferece. Então, a palavra é sua, Lu. Claro.
Eu estou agora no momento com uma prática, a gente tem as práticas de terça-feira, quinzenal, presencial. Estamos trabalhando e pensando em tornar práticas presenciais semanais também. Estamos cogitando outros horários, então é importante que você que chegue ao Instituto, né, verbalize mesmo os seus horários para que a gente ajuste. Eu trabalho com grupos de mindfulness para gerenciamento emocional. E semana que vem vocês conseguem ter um pouquinho dessa vivência, né, na experiência Evoluir. Eu vou praticar, vou ter uma aula lá no dia 13, à noite, então vai ser 13 de dezembro, às 19 horas. Vai ser uma vivência de mindfulness com práticas formais, que é sentar e meditar, com práticas informais, com trocas. A minha vivência vai ser híbrida, então vocês podem estar presentes lá na sala, que é maravilhosa. Eu super recomendo, né, Ale, que estejam presentes, porque é uma sala linda, é uma vivência totalmente diferenciada. Mas, caso você não consiga, você também pode entrar pelo Zoom, né, e fazer parte dessa vivência. Para o ano que vem, nós vamos entrar com grupos terapêuticos, também com grupos de mindfulness, fora a psicoterapia, que eu também trabalho com terapia cognitivo baseada em mindfulness. Então, você consegue ter essa vivência de estar no aqui e agora com o meu auxílio. Eu sou psicóloga eu tenho um protocolo de mindfulness próprio para portadores de doenças inflamatórias intestinais, né, são doenças de Crohn, retocolite, doenças que afetam muito o nosso emocional. Então, quem tem essas condições de saúde, eu também sou psicóloga especializada para portadores de doenças autoimunes no geral. Então, o meu olhar é muito para a sua dor, para que você traga a consciência para o que você está sentindo. Emoções não foram feitas para ficar guardadas na nossa caixinha de emoções, né? Foram feitas para serem vistas, serem olhadas, sentidas e verbalizadas. E lá no Instituto, eu trago tudo isso para esse combo de saúde mental aí para vocês. Então, quem quiser ter o gostinho, ainda esse ano, pode ir lá no dia 13, que eu vou estar com vocês, vai ser perfeito, Estou preparando uma aula e um encontro muito maravilhoso para que vocês finalizem esse 2022 com calma, trazendo consciência para o aqui e agora, e sabendo que quem pratica mindfulness não vai virar um monge budista, tá? A gente não vai virar zen eternamente, a gente só vai saber lidar com as nossas emoções, né? Eu costumo dizer que a gente abre a caixinha de emoções, então são anos que a gente vai guardando coisas dentro dessa caixinha e não olha. Então, o convite que eu deixo aqui para vocês é que venham conhecer Mindfulness comigo às terças-feiras de manhã, das 8h30 às 9h, meditação gratuita. Para quem chegar no Instituto, é só ir ao Instituto esse horário, eu vou estar lá e você vai ter uma meia horinha de prática comigo. E também pode agendar a sua sessão de psicoterapia e outros trabalhos. Mas semana que vem é à noite, terça-feira às 19 horas. Uau, que legal, Lu. Nossa, muito bom. Gente, olha, eu confesso que deu até uma felicidade. Chega logo semana que vem para iniciar também a experiência, né, a semana de experiência Evoluir. E se você ficou interessado, quer ter mais informações, você tem duas formas também. Entrar nas redes sociais do Instituto, que é Instituto Evoluir, ou também, se você preferir, você pode ligar para o próprio Instituto e obter todas as informações, tá? O número é DDD 11 3230 8514. Legal? Muito bem, gente. Lembrar que a experiência Evoluir também, como a Ludmilla colocou, né, de forma presencial e remota, híbrida, né? Mas também são atividades gratuitas, viu, gente? Então, vale super a pena para conhecer um pouco mais dos serviços que o Instituto oferece. Muito bem, Ale, vamos lá, estamos caminhando no finalzinho já da nossa conversa. A gente passa muito rápido, mas já estamos no finalzinho. Ale, vamos puxar um pouquinho o olhar do Espiritismo. O que o Espiritismo nos traz, né, de aprendizado
para estarmos presentes no aqui e no agora? Na questão, né, do espiritismo, né, tem tudo a ver com mindfulness, porque, na verdade, no espiritismo, quando se fala em meditar-se, é um convite para reflexão. E como quando a gente associa o espiritismo ele, né, tem todas as leis da evolução para que a gente evolua. E quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente amplia a consciência, quanto mais a gente reflete sobre quem a gente é, sobre como a gente se relaciona com o outro, como a gente se relaciona com o mundo, né, mais a gente toma consciência da gente mesmo, mais a gente contribui, né, para a paz não só minha interna, quanto a do outro, quanto a do mundo, né? Então, eu fico lembrando, né, quando tem aquela história de Jesus, que ele ficou 40 dias no deserto. O que era ficar 40 dias no deserto, né? Ele ficou ali num tempo em que ele estava com ele, né, que ele teve para refletir, né, podemos dizer aí, né, usando a palavra reflexão, mas associando a palavra meditação, que ele teve um tempo para meditar, para entender nessa missão que ele, né, tinha se proposto. Então, no espiritismo aí, para mim, está totalmente conectado, porque quando a gente associa o espiritismo, a gente está falando de reforma íntima, de mudança, de transformação, e, né, você meditar, você ficar um tempo com você, como a gente falou no comecinho dessa conversa, te ajuda, assim, a estar mais pacificado com você. Você já percebeu, quando você está mais calmo, mais calma, como é que você reage às contrariedades? Não é porque, gente, vamos combinar, problema, né, cada um de nós vamos ter, isso faz parte da nossa existência, e às vezes a gente resolve um, vem outro, a gente resolve um desafio, vem outro, é assim que funciona a coisa, né, às vezes um desafio maior, às vezes um desafio menor, né, porém você tem um tempo assim, apenas para parar e respirar no seu dia. A Ludmilla tocou num assunto aqui que eu achei muito importante, né, quando a gente olha para o mundo hoje, a questão da conexão, o quanto a gente se desconecta da gente por conta da tecnologia que está a nosso serviço, e a gente pode usar de forma inteligente, né, então também aí deixar um tempinho no seu dia para desligar o celular, deixar do lado, praticar uma respiração é super importante. Perfeita, Ale, olha, confesso que a sua fala me lembrou muito também a questão da prece, né, gente? Acho que a prece também é um momento onde nós estamos ali entregues para o agora, presentes, né, em contato com a espiritualidade. Lu, também queria te puxar para você trazer essa perspectiva do espiritismo, e já vamos caminhando para as nossas palavras finais também. A espiritualidade, na verdade, né, da gente conseguir se conectar com a gente. Isso que a Lei falou faz muito sentido, de quanto tempo eu vou ficar ligada ao mundo, né, e não a mim. Então, eu costumo ter uma rotina matinal. Eu acordo, antes de ir para o mundo, eu venho para mim. Então, eu vou sentar, eu vou me conectar com o que eu estou sentindo, eu vou escrever, vou ter uma escrita terapêutica ali, pôr tudo para fora, para que o meu dia comece mais centrado, né? E centrado ali do quê? Da mente, corpo e espírito, que está tudo interligado. A gente precisa saber que é um tripé, que isso vai caminhar junto, que a gente precisa ter esses pontos para se nutrir, né? Estando bem nutrido ali, de olhar para a nossa mente, para o nosso corpo, e ter a consciência, né, de que é isso que vocês falaram, da prece. Se eu parei para orar, para rezar, para olhar para quem eu sou ali, aquele momento de reza, eu estou olhando para dentro de mim, porque eu estou normalmente de olho fechado, eu estou sentada, eu não vou estar correndo e rezando, então eu vou estar aqui mais tranquila. É um momento já de relaxamento, de centramento mesmo, de corpo, mente e espírito. Então, eu vejo muito que a espiritualidade está interligada ao nosso estado de presença. Se a gente tem esse estado de presença atento,
nada vai passar despercebido, né? Então a gente vai estar mais consciente do que eu quero para minha vida, do que faz sentido com o que eu sinto, com o que eu passo. Então olhar para essa relação tendo uma consciência de que isso é o resto da vida. Eu achei muito linda a fala da Alê sobre os 40 dias de Jesus, porque é verdade. Nada mais foi do que parar e olhar para ele. Nós não fazemos retiros do silêncio, mindfulness tem muito isso. É retiro do silêncio. Então, quem começou com esse retiro do silêncio lá atrás foi Jesus. Quando ele traz para a gente essa consciência, né, de que a gente precisa parar, silenciar e respeitar o que a gente está sentindo. Olhar para dentro da gente também é uma forma de ligar com a nossa espiritualidade. Então, como que eu estou lidando com isso? Como eu estou me conectando com essa parte da minha vida? Ela tem ficado de lado, eu tenho conseguido movimentar? Então, tudo quando a gente trabalha com atenção plena, nós estamos regando, né? Como se nós fôssemos flores e jardins, e nós precisamos regar esse jardim. Ele não vai florir sozinho, né? Se a gente esperar só chuvas, não é sempre que cai essas chuvas, igual está caindo bastante agora em São Paulo. Então, a gente precisa ter esse olhar de regar um pouquinho a cada dia. Então, se eu pudesse deixar uma dica mesmo para vocês, é que vocês façam com consciência plena tudo que vocês forem fazer, né? Se vocês quiserem parar e meditar, escrever, você está com consciência plena. Uau, gente! Ai, gente, porque quando o papo é bom, passa muito rápido, né? A gente não sente, real. Muito bem, meninas. Então, eu também já vou deixando aqui meus agradecimentos. Ludmille, obrigada por ter topado essa conversa com a gente. Ale, Alexandra, muito obrigada também por ter nos presenteado aí com as suas reflexões. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui, a todos vocês que estão nos assistindo. E também aproveitar para agradecer a equipe, né, de produção do programa Um Novo Olhar, Thaís Cabenguele, Bruna Paz, Rogério Palma e toda a equipe técnica que nos ajuda aí, né, todas as quartas-feiras a transmitir essas nossas reflexões e aprendizados, compartilhar com vocês. É isso, meninas. Passar a palavra para a Lê, um minutinho para fechar. Só gratidão, né? Desejar que cada um se conecte aí, né, com o momento presente. Indicar 2 livros, um é Atenção Plena, é esse mesmo o nome do livro, e um que é para crianças e suas famílias, que é Quietinho Feito um Sapo, de uma holandesa que pratica mindfulness com as crianças e suas famílias, e ele é ótimo aí para trabalhar em família. Então, um beijo a todos e até a próxima. Obrigada, Lê, Ludmille. Quero agradecer vocês por ter participado, foi um prazer imenso. Eu sempre amo levar mindfulness para frente, eu acho que a gente só soma, né, falando sobre algo que é tão positivo. A Lê falou de um livro, eu quero recomendar um para vocês também, que sempre anda junto, a autocompaixão. Mindfulness não existe sem autocompaixão e autocompaixão não existe sem mindfulness. Então, o seu olhar, né, para você precisa ser mais acolhedor, mais amoroso, para que você consiga ter uma prática de mindfulness sem julgamento, sem críticas. Então, agradeço vocês, quem esteve presente, e obrigado, Fernanda, Alexandra, a equipe, pelo convite. Espero encontrá-los mais vezes. Com certeza. Obrigada, pessoal. Um beijo e até a próxima quarta-feira. Você acompanhou Um Novo Olhar.